Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre Estatuto da Criança e do Adolescente. Me acompanha. Olá, pessoal! Tudo bom? Concurseiros e concurseiras desse Brasil! Então, hoje nós vamos falar sobre ECA, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ele é um conteúdo, que aparece aí com bastante frequência em concursos, em áreas policiais, principalmente, mas aparece também aí para tribunais, aí voltado também para o exame de ordem, a gente vê aí o ECA sendo abordado. Então, o ECA, a Lei 8.069 de 1990, é um estatuto que visa a proteção de forma integral da criança e do adolescente. E quem é criança e quem é adolescente? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é criança os menores aí de 12 anos, ou seja, quem tem 12 anos incompletos é criança. A partir dos 12 anos até os 18, nós temos aí o adolescente. Então, se ele fala para você de uma criança de 11 anos, criança, falou que tem 12 anos, é adolescente. Então, os 11 anos, os 12 anos incompletos, é até a véspera do aniversário de 12 anos da criança. Completou 12 anos, a gente considera adolescente. O que a gente tem que ficar muito atento no estudo, do ECA, são os prazos e com grande frequência a gente tem aí algumas modificações. Que é um prazo que volta e meia aparece? Lá é previsto uma medida de proteção chamada acolhimento familiar ou institucional. Então, quando a criança está em uma situação, por exemplo, de abandono, foi, por exemplo, negligenciada pelos seus pais, não tem ninguém, ela pode ser colocada num programa aí de acolhimento, tanto familiar como institucional. A legislação prevê para nós que essa medida tem que ser revista a cada 3 meses e deve permanecer neste programa por no máximo 18 meses, salvo situações mais específicas que aí tenha que ampliar este prazo, mas seria um limite esses 18 meses. Então este é um prazo que mudou. Então a gente tinha uma situação e modificou estes prazos. Então fica ligado. Hoje nós temos reavaliação 3 meses, 18 meses aí de permanência. Então a gente tem bastante prazos, bastante detalhezinhos aí no ECA. Então essa norma aí de proteção integral da criança e do adolescente, fique atento com os prazos e fique atento muito com o texto de lei. Outra dica, hein? A gente fala, então, que ele protege a criança e o adolescente, certo? Certo. Mas de forma excepcional, o estatuto pode ser aplicado aos maiores de 18 anos, até os seus 21 anos. Exemplo da prática de ato infracional. Então, se um adolescente, na véspera de completar 18 anos, comete um ato infracional, que é uma ação considerada crime ou contravenção penal, ele vai responder de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mesmo que ele cometeu o ato com 17 anos e aí, no dia seguinte, ele foi aí apreendido, aí pelas autoridades. Então, mesmo com 18 anos, quando ele for apreendido, responder um procedimento, tudo segue ainda o trâmite do ECA, podendo ser aplicado medidas socioeducativas que são previstas nessas situações. Mas isso aí é tema para outro vídeo também, para a gente falar um pouquinho mais sobre medidas socioeducativas. Então, a dica dê uma boa leitura do texto de lei. Tem que conhecer o texto de lei. As bancas gostam muito do texto de lei e os prazozinhos do ECA. Então, nos vemos numa próxima. Até mais!